A Elizabeth se converteu junto com a gente, na mesma época, lá em 1990, acho que 89, sei lá, 86, 87, eu nem lembro mais. A Betinha se casou com o Oswaldo, aí depois Deus levou o Oswaldo para a glória, e hoje a Betinha está aí, né, passando aí o restante, né, da nossa trajetória, porque todos nós um dia vamos estar com o Senhor. Seja bem-vindo, Beth, Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus, estou feliz de te ver aqui também. Muitas pessoas aqui, ó. Glória a Jesus. Carlinhos Lima, Deus abençoe, Carlinhos. Ô, glória, tá muito bom. Vovô RP, Deus abençoe. A Monique tá curtindo a live. A Elizabeth tá dizendo, é a paz, pastor. Foi em 1990, olha aí, que nós nos convertemos ali, né, na igreja Avivamento Bíblico. Quem já conhece o Avivamento Bíblico, manifesta aí. Foi a nossa igreja de geração, foi onde nós nascemos na fé. Glória a Jesus. Bênção demais, pastor Daniel, irmã Maria, que Deus acabou de levar para o Senhor também agora, esse tempo atrás. Nós estamos aí na pegada, lutando, buscando a presença, ensinando a palavra, que é o nosso papel. Carlinhos está dizendo, a paz, irmão. Sim, conhece o Avivamento Bíblico aí, tá vendo? O Avivamento Bíblico é muito conhecido. Nasceu acho que em 1946, uma coisa assim. É bem antiga essa igreja. A igreja que nasceu, ela é originária da igreja metodista. E teve aí uma unção de Deus, um poder de Deus derramou sobre os irmãos. Não puderam ficar lá na igreja metodista, porque eles não aceitavam o batismo com o Espírito Santo. Aí eles saíram e abriram o ministério próprio, que foi o Avivamento Bíblico, aonde nós aceitamos a Jesus. Grande igreja, tenho vários pastores e amigos ali, a gente prega lá de vez em quando. Eles pregam na nossa igreja também e tem uma bênção. Peço oração para os meus filhos, Luiz Carlos e Carla Cristina. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Luiz Carlos e pela vida da Cristina. Pedimos a tua bênção, a tua unção, o teu poder, a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Entra com providência nessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e declaramos a bênção sobre essa família, em nome de Jesus. Amém. Quem pediu oração não falou o nome. Maria do Carmo, Deus abençoe, seja bem-vinda. Carlinhos está dizendo sim, conheço, já falei. Mais alguém? A Thalitinha chegando aí também. Ê, Thalitinha. Deus abençoe. Irmã Maria está aqui do lado de cá, viu? Sua mãe está aqui no Facebook. E você está aí no TikTok. E vamos indo aí. Amém, Jesus? Vanilda Gonçalves está dizendo, ora por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida, ó Deus, da... Como é que é o nome aqui? Vanildo Gonçalves. Clamamos, ó Deus, por intervenção, por ajuda, por socorro. O Senhor conhece a vida do teu filho, sabe das dificuldades, das lutas que ele tem enfrentado. E nós clamamos por intervenção, por ajuda dos céus. Em nome de Jesus, socorre o teu filho, opera com poder e graça, traga cura, libertação, vitória, manifestação da sua glória, do seu poder. Repreende todo o mal, todo espírito das trevas, toda obra do mal, toda obra contrária, e estabelece tempos novos na vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém, Carlinhos, Deus abençoe. Amém, Vanildo, Deus abençoe. Neia Santos, peço oração para minha filha Adriele. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Adriele. Ó Deus, visita a tua filha nesse dia, traga sobre ela graça, unção, poder, libertação, vitória, cura, em nome de Jesus. Nós declaramos isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Adriele, Deus abençoe. Neia, glória a Deus. Maria José. Queridos, hoje eu tenho célula ainda na igreja, tá? Então tem que correr aqui hoje. Eu tava dando uma olhada aqui agora nesse estudo. Meu Deus, ele é grande, viu? É grande e muito profundo. Queridos, já sabem que eu já orei, né? Assim que eu entro eu faço oração. Eu vou tirar aqui agora o louvor, porque o louvor ele às vezes dá problema lá na hora que a gente tem que postar nas plataformas, porque o louvor tem direitos autorais, né? Então tem que deixar só no início, porque depois eu corto o louvor. Amém? Magal Floriano, olha só, tá bastante gente entrando aqui no... O TikTok, ele é recorde, pessoal. O pessoal vem mesmo assistir mesmo, tá? Então o TikTok é bem... O pessoal vem mesmo. O Facebook tá começando agora, porque os dias atrás aí tava meio paradão o Facebook. Mas graças a Deus pela vida do Ivo, pela vida da Maria. Não tô sentindo a falta da Elisângela aí, daqui a pouco acho que ela aparece por aí. Aqui no Kauai nós temos sempre, né, o Israel, que não falta aí no Kauai, tá sempre no Kauai. Deus abençoe, gente. Então vamos junto. Vamos aí para mais uma ministração, a quinta ministração
de uma série que eu estou trabalhando com vocês, que essa série, ela traz o nome, né, de Princípios de Honra que Liberam Prosperidade. Princípios de honra que libera prosperidade. Nós estamos falando sobre dízimo, oferta, primícia. Estava conversando com a Aninha de atrás da igreja. A Aninha falou: mas pastor, que tema que você escolheu? Eu falei, eu gosto de polemizar o negócio. Eu gosto de, você entendeu? Pode tacar pedra aí, jogar. Eu não estou nem aí. Tá? Eu vou ensinar a palavra de Deus, como tem que ser ensinado, porque a igreja precisa aprender. Porque ou nós trabalhamos dentro da palavra e somos abençoados, ou então nós vamos ficar no achismo, ou então com medo de falar a verdade. E por conta de alguns, né, que deslizam na fé, cometem erros aí, a palavra de Deus não pode ser de maneira nenhuma desprezada ou deixada de canto, porque alguns têm feito coisas erradas, tá bom, querido? Vamos saber separar as coisas, né? Tem um ditado que diz aí que você não deve jogar a água do banho junto com a criança. Tem que separar as coisas, tira a criança e joga só água suja. E é assim que funciona nesse assunto, porque esse assunto é um assunto importantíssimo, que a partir desse assunto, compreendido por nós e aplicado com todo o nosso coração, é que nós prosperamos de fato e de verdade. Tá? Deus, ele tem promessa de prosperidade. Hoje eu vejo pessoas fazendo pacto e aliança com as trevas para enriquecer, eu fico indignado, sabe por quê? Porque o diabo não tem nada para dar para ninguém. Quem tem para dar é Deus. Deus diz: meu é o ouro, minha é prata. É o Senhor que é dono de tudo. Se alguém pode te abençoar financeiramente, esse é Deus. Só que para isso você precisa cumprir os princípios. Amém? Então a palavra de Deus, ela é verdadeira sempre, como diz aí o Carlinhos Lima. Glória a Jesus. Então vamos começar aqui. O tema de hoje é: Deus se move em favor dos seus servos. Deus se move em favor dos seus servos. 2 Reis 4:1 começa dizendo assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Primeira coisa que você tem que entender aqui: não é porque você é crente que você não vai passar por uma crise financeira. Tá? Porque às vezes a pessoa acha que porque ele é cristão, porque ele é dizimista, porque ele é ofertante, porque ele é primiciante, ele não vai passar por crises. Todas as vezes que vier essa pergunta na sua mente, se você pode passar por crises cumprindo toda a palavra de Deus, tá? Você lembra do caso de Jó. Jó era perfeito. A Bíblia diz que ele era justo. Na terra não havia um igual. A Bíblia fala que Jó, ele fazia sacrifício para os filhos dele antes do filho dele pecar. Olha isso, é como se ele estivesse colocando um crédito no céu sobre os pecados que os filhos dele poderiam cometer. Ele fazia o sacrifício antecipado. Ele dava oferta antes, dizendo: olha, isso aqui, se caso meu filho pecar, já está certo. Entendeu? De tão zeloso que ele era. E no entanto ele passou pelo que passou. Então, esquece essa ideia de que só porque você cumpre todo o princípio, dizima, oferta, primicia, faz seus votos, são generosos, semeia, e aí por isso você não pode passar por crise. Não. Deus tem coisas para tratar na nossa vida, que ele vai alcançar áreas da nossa vida. Se o tratamento de Deus na sua vida passar pela área financeira, não tenha dúvida, Deus vai trabalhar, Deus vai tratar. Você está entendendo o que eu estou falando? Existem áreas na nossa vida que não tem nada a ver com a área financeira. Mas o que você está passando, o que Deus precisa fazer na tua vida, vai precisar Deus passar por essa área na sua vida. Então Deus vai usar essa área sim para tratar o seu caráter. Nunca esqueça desse detalhe. Tudo que eu estou falando aqui, na questão de ofertar, de primiciar, é uma obrigação e um compromisso com a palavra. Agora, como Deus vai desenrolar essa prosperidade na sua vida é algo muito pessoal e muito temporal também. Porque tem um tempo para tudo. Deus vai agir na hora certa, no momento certo. Você só tem que cumprir o que Deus manda. E o resto é com Ele. Não é com a igreja, não é com o pastor, tá entendendo? É com Deus. E na hora certa Ele vai agir. Então nós vamos ver aqui que havia um profeta, que ele cuidou de vários profetas no momento de crise, e se endividou por conta disso, e agora morreu, e veio a história dizendo que os filhos dele seriam levados cativo para pagar a dívida. E é onde essa mulher chama o profeta Eliseu. Então olha só, o marido era servo de Deus, a família estava em crise financeira, porém Deus se move em favor dos que o temem. Deus não abandona aqueles que vivem em fidelidade. Então por mais crise que você esteja passando, se você tem sido fiel e está passando por crise financeira, por mais que você esteja passando por crise financeira, a palavra é: Deus não vai te abandonar. Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer um milagre. Tá? O próprio salmista deixa claro: fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, há uma promessa para aqueles que são fiéis.
Deus não vai te deixar na mão. Porém, ele vai tratar, se for o caso, de ter que passar por essa área. Deus começa com o que você tem. No segundo livro de Reis, 4:2, né, que diz: Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Deus pergunta antes de agir. A mulher achava que não tinha nada. Quantas vezes você acha que você não tem nada? Eu lembro uma vez um apóstolo falando o seguinte: muitas vezes você chama uma pessoa para algo da parte de Deus, ela fala: eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí vem a chuva, derruba tudo, a pessoa perde tudo, aí ela fala: perdi tudo. Mas como é que você perdeu tudo se você não tinha nada? Muitas vezes para Deus nós não temos nada. Mas quando a crise chega, a gente tem aquela conversa de dizer que nós perdemos tudo. Então é muito sério, tem que ser analisado isso, porque o que Deus vai começar na sua vida vai começar a partir daquilo que você tem, a partir daquilo que Ele já te deu, ok? Então o milagre começou com uma pequena botija. Deus sempre usará aquilo que parece ser muito pequeno para fazer algo grande na nossa vida. Deus nunca vai começar de cima para baixo. Deus vai começar sempre de baixo para cima, sempre do menor para o maior. Deus sempre vai começar trabalhando com aquilo que você tem. Tá entendendo? Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar criatividade e Deus vai gerar oportunidade a partir daquilo que você já tem. Se você não tem nada, Deus vai te dar algo, porque a Bíblia diz que é Ele que dá semente para semear. Então Ele vai te dar algo para começar e a partir dali tudo vai iniciar na sua vida. O milagre ele exige obediência. Segundo o livro de Reis 4:3, diz o seguinte: então disse ele, vai, pede para ti vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. O profeta lhe deu uma direção. Quantas vezes nós estamos numa crise, numa dificuldade? Olha a Neia aí, passa aí, ô Neia. Deus abençoe, estou feliz de te ver aqui, varoa. Glória a Deus, hein? Puxa vida, que saudade de vocês. Deus abençoe, viu? Então o profeta aqui deu uma lição específica para aquela mulher. Então quantas vezes nós estamos numa situação difícil e Deus dá uma direção para nós, só que a gente não faz aquilo que Deus está mandando, a gente não entra nessa direção. Então se você quer que Deus mude a tua situação financeira, você tem que ouvir a direção que Deus vai dar, porque sempre Deus vai dar. Se você estiver procurando, buscando uma direção, Deus vai dar, porque Deus ele tem prazer em direcionar os seus filhos, tá? Então o profeta deu uma direção específica. A mulher, ela precisou agir nessa direção. Você vai ver que no caso de Elias, que foi um caso semelhante a este, também era uma viúva, ela estava catando alguns gravetos para fazer ali a comida e já ia morrer. Ela disse: olha, eu vou fazer um pãozinho aqui, um bolinho, para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. E aí o profeta dá uma direção, diz: não, primeiro faça para mim. E depois, segundo a palavra de Deus, por que segundo a palavra de Deus? Porque Deus, quando ele estava lá no rio Querite, Deus falou para ele assim: Elias, secou o rio, vai agora para Sarepta de Sidom, que lá eu já preparei uma viúva que vai te alimentar. Então, baseado nessa visão que Deus tinha falado para ele lá, essa viúva teria que ter condição de sustentar o Elias. Na cabeça dela, no suporte dela, ela não tinha. Mas segundo a palavra de Deus, ela tinha. Por quê? Porque ela ia participar de um milagre. E aí foi nessa hora que aquela mulher entendeu. E ela tomou posse da palavra. Da mesma forma essa mulher de Eliseu aqui, essa mulher que recebeu essa direção de Eliseu, ela precisou agir. Então não há como Deus fazer algo grande na minha vida, na sua vida, se nós não agirmos. Se nós não agirmos segundo a informação que Deus nos dá, a direção que Ele nos dá. E como é que Ele vai usar essa direção? É aí que entra a questão de você ter um líder. É aí que entra a questão de você estar debaixo de uma direção espiritual. Porque quando você está debaixo de uma direção espiritual, Deus vai usar o seu líder. Deus vai usar a pessoa que está sobre a sua vida para falar: olha, vai por aqui, não vai por ali, faça isso, não faça aquilo outro. Quando nós não temos essa direção, aí a gente fica perdido, porque não vem esse direcionamento. E aí a gente acaba tomando decisões precipitadas, direções erradas, porque a gente não busca essa direção. Porque se nós buscarmos, Deus vai dar essa direção. Todos nós, se nós buscarmos a direção, Deus vai nos dar. Amém? Tinha acabado aqui de falar, que saudade. Ei, né? Deus abençoe. Parece aí qualquer hora dessa, tá bom? Chama o Marquinho aí, vem todo mundo aí. Vamos comer uma carne aí qualquer hora, tá bom? Deus abençoe, viu? Fiquei feliz demais de ver aqui. Glória a Jesus. É só na net mesmo, aqui nas internet da vida, que a gente consegue ver todo mundo
que muitas vezes tá um pouco longe da gente, né? Mas eu fiquei muito feliz, viu? Deus abençoe sua vida. Manda um abraço pro Marquinho, pro Vitor, pra Isabela e pra todo mundo aí, tá? Glória a Deus. Então olha só, o profeta deu uma direção específica e a mulher precisou agir. E a fé, ela exige uma decisão, um movimento. Não existe fé passiva, a não ser que naquela situação Deus fala, não faça nada. Porque existem situações em que Deus vai dizer para nós assim, olha, acerca disso não faça nada. Acerca disso você só ora e espera. Deixa que eu vou fazer. Deus já falou muitas vezes para mim isso daí. Há várias situações que a gente entra, situação, problema, dificuldade, luta, que você ora pedindo a direção, Deus fala, olha, fica quieto, não fala nada, deixa que eu vou agir. E quando a gente menos percebe, o milagre acontece. Amém? Pode deixar, vamos sim. Amém, né? Deus abençoe. A Né tá aqui, Sandra, na net aqui com a gente. Então, olha só. Milagres são ativados pela obediência. E muitas das coisas que você pode ampliar, conquistar, poderá vir através de um direcionamento, de uma palavra que foi buscada da parte de Deus. Inclusive, vocês aqui, né? Amanhã a gente vai começar na nossa igreja, na terça-feira, a reunião com todos os irmãos que são empresários na igreja, entendeu? A gente vai estar orando, ungindo, consagrando esses irmãos, trazendo uma palavra da parte de Deus e também os irmãos estarão contando alguns testemunhos sobre essa questão aí de empresarial, os irmãos que têm as suas empresas, amém? Né, você está convidada para você vir se você quiser, tá? Terça-feira, 8 horas, amanhã, às 20 horas. Deus abençoe, viu? Então, olha só, a provisão, ela flui na medida da preparação. 2 Reis 4:5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. 2 Reis 4:6. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse a seu filho, traze mais ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilhas, nenhuma. E o azeite parou. Aqui tem duas conotações. Nós podemos usar a conotação espiritual e a conotação financeira. Porque aqui era o propósito dessa mulher era ter o azeite suficiente para manter a casa dela e para pagar as dívidas para que os filhos dela não fossem levados cativo. Que era essa a proposta dos credores. Nós vamos levar os teus filhos cativo por conta da dívida que o seu marido fez com a gente. Então, ela tinha só uma botija de azeite, agora ela ouviu a palavra do profeta dizendo, vai em toda a vizinhança e busque muitas vasilhas. Fecha a sua porta e vai lá e começa a encher essas vasilhas. E com uma botija, ela encheu várias e várias e várias vasilhas. Até que acabou as vasilhas, parou a multiplicação do azeite. Então aqui existe duas conotações. Existe conotação aqui do texto, que é o espírito, que é o financeiro, que é o físico, que aquela mulher teve realmente ali a bênção, a multiplicação, mas existe também uma conotação espiritual. Isso quer dizer o quê? Se você não se colocar à disposição do Espírito Santo, não há como ele multiplicar o azeite na sua vida. Então nós precisamos ser agentes de multiplicação do azeite. Por exemplo, um dia Deus usou alguém, através da palavra dele, para encher a minha vida do Espírito Santo, para encher a minha vida da palavra de Deus. Deus usou alguém. E hoje Deus está me usando para derramar esta unção, esse conhecimento, essa revelação na tua vida. Então é assim que funciona o reino de Deus. A maioria das vezes vai ter essas duas conotações. Tá bom? Então não é só questão financeira. A gente precisa entender que o mais importante não é o quanto você tem na sua conta bancária, o quanto você vai ganhar amanhã, o mais importante é o quanto você tem de Deus no seu coração. Isso é o mais importante. Porque se você não tiver buscando a presença do Senhor, muitas das coisas que você vai ganhar nesse mundo vai servir tão somente para você agir no pecado. E é isso que Deus tem nos levado. Por isso até amanhã eu vou fazer uma reunião na igreja com os empresários sobre isso, para a gente falar sobre isso. Não é o quanto você vai ganhar, mas é o quanto você tem de Deus para administrar aquilo que Ele tem posto nas suas mãos. Porque se você deixar o Senhor, a Bíblia diz, se você deixar o Senhor também deixará a vós. Então nós precisamos equalizar isso. Deus quer que você seja próspero, mas Deus quer que você seja cheio da unção, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio da palavra de Deus. Porque se você estiver cheio da unção, cheio da glória, cheio do poder e cheio da palavra, se o dinheiro vier na tua vida, ele vai ser só um elemento. Ele não será o todo. Ele não será o principal. Ele não será o altar de Mamon. Tá entendendo? Então, é isso que Deus manda eu dizer para você. E amanhã, lá na igreja, nós vamos estar discutindo sobre esse assunto. Porque Deus quer levantar homens e mulheres empresários nesses dias, até mesmo para ajudar aí a nossa nação, que está passando por um
um momento de crise tão grande. Não só a nossa nação, né? Praticamente o mundo todo. Mas o Brasil já vinha mal das pernas e agora a coisa complica mais ainda. Então, olha só, o milagre aconteceu dentro da casa. O azeite fluía enquanto havia vasilhas. Quando acabaram as vasilhas, o milagre parou. Se você deixar Deus agir, Deus vai agir. Só que se você se fechar para Deus, o milagre vai parar. Em todas as áreas da sua vida. Tá? Deus, ele enche aquilo que está preparado, aquilo que está pronto. Deus usa muito esses termos de prontidão. Você está querendo, você deixar Deus agir. Deus, ele não vai entrar na sua vida e quebrar a porta. Às vezes a gente vê alguns crentes aí, de igrejas que se extravasam nas emoções e dizem assim, não, é o Espírito Santo. Não tem como, querido. O Espírito Santo não faz essas coisas. Quem faz é a alma da pessoa. E é bom que a pessoa admita isso, não tem problema. Eu, para mim, não tem problema nenhum. Se a pessoa quer pular, gritar, bater a cabeça no teto, mas dizer que isso é o Espírito Santo, não. Porque o próprio Deus, ele não faz algo, sabe, escandaloso na nossa vida. Ele é muito tranquilo para agir no nosso coração. Nós só precisamos permitir que ele faça isso. Se nós permitirmos, ele vai vir, ele vai agir, ele vai mover, porque essa é a vontade dele. Então a viúva, ela deu tudo e não faltou nada. Olha só, primeiro livro de Reis, 1 Reis 17:3. Elias lhe disse, não temais, já falei já lá atrás sobre isso, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Essa expressão de Elias, ela é tão interessante e importante para ser meditada nos dias atuais. Por quê? Porque hoje as pessoas acham que os líderes espirituais, que os pastores espirituais, às vezes, eles fazem uso, como que eu posso dizer, errado da autoridade. E eu não discordo que hajam quem faça. Eu não discordo que haja abuso. Está entendendo, queridos? Mas, porém, se nós lemos a Bíblia, nós vamos saber quem faz isso e quem não faz. Então o problema não está em Deus, o problema não está na palavra, o problema está em quem erra. E o problema também está em quem segue. Porque quem segue tem que ler a Bíblia a ponto de saber o que a pessoa está fazendo, se está certo ou não. Entenderam? Aí muitos travam aqui, porque acham, puxa vida, mas o profeta aqui foi muito folgado. Onde já se viu, a mulher só tinha um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de azeite, e ele manda fazer para ele. Foi a voz profética, foi aquilo que Deus disse lá atrás, vai porque eu já preparei uma viúva para te alimentar. Ele estava debaixo de uma palavra de Deus. E muitas vezes Deus dá uma palavra dessa para a gente. E muitas vezes as pessoas não entendem que o líder e que o pastor tem que trazer uma palavra nesse sentido. Tá entendendo? Porque se Deus manda fazer, tem que fazer. E ela honrou a voz do profeta. E porque ela honrou a voz do profeta, a Bíblia diz que durante os outros o restante dos 3 anos e meio daquele período, ela não teve necessidade. Houve multiplicação. Então, queridos, entenda que o líder tem que ser honrado. O homem de Deus tem que ser honrado. A palavra dele tem que ser honrada. Porque é por meio da palavra do homem de Deus que você vai prosperar. É a partir da liderança e da direção que Deus dá para o homem de Deus que você vai prosperar. Hoje as pessoas não querem obedecer o pastor, não quer obedecer. E a Bíblia diz lá em Romanos 13 que você tem que obedecer a autoridade, que o pastor foi constituído como autoridade. Mas as pessoas não querem mais obedecer a liderança. E aí o que acontece? Querem andar segundo o curso do mundo. Então, o que o mundo diz acerca de dízimo é mais importante do que o pastor fala. O que o mundo diz acerca dos votos, das primícias, é mais importante do que o pastor fala. Agora, o pastor fala de algo que está escrito na palavra. E a Bíblia e o mundo fala acerca do quê? Baseado em quê? Baseado no sentido de que ele quer te tirar você da presença de Deus para você fazer a sua rota sozinho e quebrar a cara. Vocês me entenderam? Então, nessa noite, entenda, aqui deixa claro para nós o quanto um homem de Deus, na direção de Deus, dando uma direção para a pessoa, a vida dela vai mudar radicalmente. Vai mudar radicalmente. Eu fui num congresso tempo atrás chamado Jeová Jireh. E eu aprendi algo naquele congresso que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Um irmão que ganhava, o dízimo dele era R$5. Ele chorava amargamente porque ele só dava dízimo de R$5. E ele disse, Deus, eu quero ser um homem abençoado, eu quero ser próspero. E aí então ele conheceu um pastor, e o pastor começou a dar direção para ele. Eles oravam, Deus falava, manda ele fazer isso, ele fazia. Esse homem saiu
de um salário mínimo que ele tinha na época para 32 empresas e até empresas nos Estados Unidos. Ele veio contar o testemunho dele. Todo mundo ficara assim estarrecido de ver o crescimento e a prosperidade que Deus deu para aquele homem, só porque todas as vezes que ele ia tomar uma decisão, ele dizia: pastor, eu preciso fazer isso, mas não tenho certeza, ora por mim, o que o senhor falar está falado. E o pastor orava por ele e dava a direção para ele: olha, faz assim, não faz assim. O homem hoje tem 32 empresas. Hoje ele é abençoado financeiramente de uma forma tremenda. Ele estava assistindo um vídeo na internet de um pastor lá do Nordeste que estava andando de bicicleta porque não tinha um carro. Ele pediu para o pessoal levantar aonde morava esse pastor. E ele entrou em contato com o pastor. E lá de Manaus, que ele mora em Manaus, lá de Manaus, ele deu um carro para um rapaz aqui, na parte acho que Pernambuco, parece, para um pastor. Ele disse: eu não aceito que um pastor, um homem de Deus, que sofre na obra de Deus, viva do jeito que esse irmão está vivendo. E foi lá e comprou o carro, deu dinheiro para o irmão tirar a carteira de motorista, fez tudo para que o irmão tivesse o carro, tivesse condição de dirigir o carro. Ele falou assim: hoje eu sou abençoado, eu tenho 32 empresas. E foi Deus quem fez isso na minha vida. Então hoje eu honro a obra de Deus. Hoje eu abençoo a obra de Deus. Então, querido, isso é que nós precisamos entender. Será que Deus é um Deus que só vai agir na vida daquele irmão? Lógico que não. Ele vai agir na vida de todos aqueles que creem. Mas todos aqueles que obedecem à liderança. Porque se você quer ser próspero, você vai precisar ter um direcionamento. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. A mulher estava em escassez, porém ela decidiu obedecer à voz do profeta, e Deus sustentou ela e toda a sua casa durante todo o período restante da crise. Querido, nós estamos para passar por uma crise muito grande. Essa crise está vindo a nível mundial, não é uma crise apenas do Brasil. Nós estamos sabendo aí o preço da gasolina, né? Nós estamos sabendo o que está acontecendo. E a gasolina é o motor de toda a operação comercial do mundo. Faltou gasolina, automaticamente vai faltar adubo, fertilizante, vai faltar plantação. Faltando plantação, vai faltar alimentos. É uma cadeia, né? Derrubou aqui é aquele efeito dominó, um atrás do outro. E nós precisamos muito da bênção do Senhor. Nós precisamos muito da direção de Deus nesses dias. Nós não podemos viver sem essa proteção, sem esse cuidado espiritual de Deus e sem essa direção de Deus para prosperar. Porque o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, o grande diferencial é quando todo mundo está prosperando, porque o sistema econômico está cooperando, isso é fácil. Mas quando as portas fecham, quando a crise instala, aquele que é de Deus continua prosperando. A Bíblia diz que Isaac estava ali naquela terra e houve uma seca naquela terra. E todo mundo acharam melhor descer para o Egito. Deus chega para Isaac e diz: você não, você me serve, você é meu filho, você não desce. Você vai semear nessa terra e eu vou fazer você prosperar. E a Bíblia diz que ele colheu uma grande colheita e ele ficou riquíssimo porque ele ouviu a voz de Deus. Então, amados, Deus quer prosperar a sua igreja, Deus quer prosperar o seu povo. Mas nós precisamos obedecer os seus princípios. Não dá para ser próspero. Porque prosperidade não é só finanças, amado. Prosperidade é finanças. Prosperidade é saúde. Prosperidade é você ter uma família abençoada. Prosperidade é você estar cheio do Espírito Santo. Prosperidade é você não ser acometido por essa guerra hoje que está acontecendo na mente das pessoas. Essa confusão que está tomando conta da mente das pessoas. Que as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão surtando no meio da rua. As pessoas estão enlouquecendo. Isso não vai acontecer com aqueles que servem a Cristo. Até porque nós já somos doidos, né? Para aqueles que servem a Deus já é tudo louco. A Bíblia diz que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Nós somos loucos porque nós já temos Jesus, nós servimos a Deus e sabemos que nele nós temos a nossa segurança, a nossa confiança, onde nós estamos guardados. Então, deixo claro isso para você. Deus não quer só te dar dinheiro, Deus quer te dar dinheiro, Deus quer te dar paz, Deus quer te dar uma família abençoada, Deus quer te dar saúde. Deus quer te dar tranquilidade, Deus quer te dar calmaria. Tudo isso Deus quer te dar nesse pacote chamado salvação. E nós não podemos abrir mão disso por conta só do dinheiro. Entendeu? Quem prioriza Deus nunca fica desamparado. Quem coloca Deus em primeiro lugar, Deus sempre abre uma porta. Deus sempre faz um milagre. Amém, Jesus? Evangelho de João fala aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes.
né? A oferta que gerou multiplicação. Olha só, João 6,9. Estava na multidão, Jesus pregando, estavam afastados da cidade, bem no deserto, e de repente, aquela multidão, chega a hora de dispensar a multidão. E Jesus olha para a multidão e diz: se nós dispensarmos dessa forma, eles vão morrer pelo caminho, porque estão sem comer. E aí, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: pode despedir, porque não vai ter como. Aí Jesus chega para os discípulos e fala: não, vocês vão dar comida para eles. Aí Jesus falou: os discípulos falaram: como assim, Jesus? Ainda que nós tivéssemos 100 denários, nós não conseguiríamos manter esse povo. Como é que vai alimentar? Não tem como. E aí a Bíblia diz que ali entre a multidão existia um jovenzinho, né? E é interessante isso, né? Porque sempre tem alguém que está pronto para viver os milagres da multiplicação de Deus. E ali com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus pega aquilo ali, o menino doa aquilo ali. E a Bíblia diz que o Senhor glorifica a Deus, agradece a Deus por aquele alimento. Eles sentam ali em grupos e ele começa a distribuir. E todo mundo come, 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 sacia todo mundo. E no final, Jesus ainda manda recolher os pedaços que sobraram, e a Bíblia diz que deram 12 cestos cheios, deixando claro que Deus quer realmente multiplicar as nossas ofertas quando nós depositamos no altar dele. Quando nós colocamos a nossa vida, não apenas financeira no altar, mas colocamos a nossa vida emocional, colocamos a nossa família, colocamos os nossos bens, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo o que somos e que temos, colocamos no altar do Senhor. E quando nós assim fazemos, Deus ele multiplica, Deus ele prospera, Deus ele amplia, Deus ele faz crescer. João 6,11 diz: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. Então foi o menino que ofereceu o que tinha. Jesus pega e abençoa a oferta, e nesse instante então a comida ela foi multiplicada. Uma lição para nós nessa noite: tudo que você colocar nas mãos do Senhor, por menos que seja, por pouco que seja, vai haver uma multiplicação na sua vida. Deus vai fazer você prosperar. E é isso que as pessoas precisam entender. Com Deus, amado, o negócio aqui é o que você tem, o que Ele te deu. É a partir daí que Deus vai começar algo grande na sua vida. O que Deus já te deu é a semente que Ele te deu para começar algo grande. Eu falei na primeira ministração, falei sobre a sementeira. E dentro da visão da sementeira é o seguinte: eu fiz uma experiência lá na chácara. Eu peguei um grão de milho, plantei um grão de milho. E depois no pé de milho deu 2 espigas. Na época deu quase 1000 grãos. Um grão deu quase 1000 grãos. Entendeu? Não lembro bem exatamente quantos foram, mas foram quase muito próximo de 1000 grãos. Aí eu imaginei, se eu plantasse esses 1000 grãos, quantos bilhões de grãos eu teria? Então com Deus é da mesma forma. É Deus que criou o princípio da sementeira. E quando nós ofertamos, quando nós depositamos no altar do Senhor, Ele abre grandes portas de milagres sobre nós. É isso que você precisa entender nessa noite. O menino colocou lá 5 pães e 2 peixinhos. Agora vamos entender, vamos dizer que no final de tudo, o Senhor Jesus diz: olha, o menino deu 5, entrega tudo para ele. Um exemplo, é apenas uma conjectura, não está escrito na Bíblia. Mas imagina, o menino deu 5, comeu, e ainda está levando 12 cestos cheios embora. É assim que funciona com Deus. Você precisa entender. Tá? É muito mais do que você ser cobrado de dar dinheiro, porque a Bíblia diz, não é para fazer isso com constrangimento e nem por obrigação. Você tem que fazer isso realmente de coração. Você tem que entender isso. Isso aqui, querido, é um princípio que, uma vez compreendido, acontece um ciclo de bênção na vida da pessoa que não para mais. Tá? O dízimos que abre a janela do céu. Até falei sobre dízimo. Na segunda ministração, falei sobre Abraão. Abraão foi o primeiro homem a dizimar. O dízimo não fazia parte da lei até então, porque não existia lei. A lei veio através de Moisés, praticamente mais de 700 anos depois de Abraão. Tá entendendo? Então não tinha nada a ver, e não tem nada a ver com lei, o dízimo. Ele foi usado como padrão de cobrança da lei na nação de Israel, depois que a nação foi criada. Mas o dízimo nasceu antes disso. Nasceu em Abraão, quando ele teve a luta dos 5 reis, e ele venceu com 318 homens. E ele então chegou diante do sacerdote da cidade de Jerusalém, que nem era a capital da nação de Israel ainda, era a cidade que Deus havia escolhido
muito antes, e lá ele entendeu que aquele sacerdote era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi lá e fez a entrega do seu dízimo, e lá Deus abençoou grandemente a vida de Abraão. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois farei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Em outra tradução, sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Esse texto é tão conhecido no meio evangélico, que é redundância ler ele de novo, falar sobre ele de novo. Então, saber, nós já sabemos. O problema da Bíblia não é saber. O diabo também sabe. O diabo conhece a Bíblia melhor do que você. O problema da Bíblia é praticar. Jesus ele diz assim: olha, quem eu assemelhá-lo-ei? O homem insensato é aquele que ouviu as minhas palavras e não pratica, porque ele constrói a casa dele sobre a areia. Mas agora eu assemelho o homem prudente como aquele que ouve a minha voz e ele pratica, e ele é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vem o vendaval, quando vem a chuva, quando vem tudo contrário, ele está firme, ele permanece firme. Por quê? Porque ele foi fundamentado na prática da palavra de Deus. Ouvir é gostoso, ouvir é bom, mas você só vai ter experiência dos milagres quando você praticar. Deus pede fidelidade. Ele promete abrir os céus. A promessa da parte de Deus de provisão, de cuidado, de sustento. Como eu falei para os irmãos, estou fazendo um curso específico aqui sobre oferta, sobre primícia, sobre entrega. Esse curso desse irmão traz muito na questão do hebraico, no que o hebraico sinaliza, o que ele fala sobre as ofertas. E tem uma palavra que o judeu sempre usa, né, para abençoar a vida do outro. Ele diz, parnassá tová. O que significa isso? Que você tenha um bom sustento, que Deus cuide de você, que Deus te abençoe, que Deus abra grandes portas de oportunidade para a sua vida. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Só que nós precisamos obedecer à voz dele. Generosidade que nasce na pobreza. Segunda Epístola aos Coríntios 8,2 diz assim: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Paulo está falando aqui das igrejas da Macedônia, que eram pobres, mas mesmo assim elas ofertaram com muita alegria. Você vê que a oferta, a entrega, não está ligada ao quanto você tem, mas ao seu coração. É o coração que é visto quando você oferta. A generosidade superou a escassez. Tem pessoas que não têm nada e dá do que não tem. Existem pessoas que têm muito e não dão. Tá entendendo? Por quê? Porque não entenderam. Não entenderam a palavra de Deus. A prosperidade, ela começa no coração. Ela não começa no seu bolso. Ela não começa na sua conta bancária. Não é a sua conta bancária que determina que você é próspero, mas é o seu coração. É quão generoso é o seu coração. Ok? Primeiro livro de Samuel 1,11 diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto ao Senhor. Ela não tinha nada. Ela disse: o Senhor me der um filho, eu te darei. Deus então respondeu a sua oração, e ela foi lá e entregou o seu filho para Deus. E Deus deu mais quantos? Mais 5 filhos para ela. Quando entregamos a Deus, Ele transforma em legado. Todas as vezes que nós fazemos uma entrega, um voto, uma primícia, um dízimo diante do Senhor, aquilo ali, querido, é escrito nos céus, e Deus vai ressarcir, Deus vai trazer sobre nós uma prosperidade. Salomão, ele trouxe uma oferta que trouxe riqueza e sabedoria. Primeiro livro de Reis 3,13. E também até o que não pediste te dei. Deus falou para ele: assim riquezas como honra, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. A Bíblia diz que Salomão foi exagerado. Ele deu 1000 sacrifícios de bois, 1000 bois sacrificados para Deus. Esse foi a oferta dele. E Deus disse assim: olha, já que o teu sacrifício foi exagerado, já que você entregou mais do que a expectativa mostrava, a Bíblia diz assim,
Olha só o que Deus, eu vou te dar até o que você não pediu. Tá aqui, ó. 1 Reis 3,13. E também até o que não pediste te dei. Porque ele pediu sabedoria. Deus deu riquezas. Deus deu paz. É incrível que os três períodos dos reis do Reino Unido, que é Saul, Davi e Salomão, o único que teve paz durante os 40 anos sem guerra foi Salomão. Por quê? Porque Deus diz, eu te dei mais do que tu pediste. Ele recebeu muitas bênçãos por conta desse sacrifício que ele fez. Salomão priorizou sabedoria, Deus acrescentou riqueza. Deus honra quem coloca ele em primeiro lugar. Lá na frente ele pisou na bola, desandou, aí é a casa dele, é a história dele. Mas o que ele fez, a princípio, gerou algo tremendo na vida dele. Quando Deus é a prioridade, o resto é acrescentado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, Jesus? O tamanho da provisão de Deus será do tamanho da sua preparação e da sua obediência. Salomão entendeu isso. E ele entregou o máximo que ele podia. Ele foi extravagante na oferta. Ele foi extravagante no voto. Ele foi extravagante no sacrifício. Tá entendendo? E por conta disso ele recebeu além do que ele pediu. Talvez você esteja aí hoje passando por uma situação adversa em alguma área da sua vida. Coisa que você não queria. Muitas pessoas não fazem essa ligação. Tem um irmão na nossa igreja que ele estava firme com o Senhor. Aí um tempo ele se desviou e ele voltou para as drogas. E aí quando ele voltou agora, ele foi para a casa de operação, recuperou de novo e voltou para a igreja. Aí ele falou assim, pastor, eu não posso deixar de dar o meu dízimo. Aí eu falei para ele, eu sentei com ele e falei assim, Luan, você tem que pôr na cabeça o seguinte, quando você não entrega o seu dízimo, a sua oferta para Deus, você vai entregar para Mamon. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro isso. A Bíblia diz que quando a nação de Israel saiu do Egito, que Moisés subiu ao monte para receber a tábua da lei, lá embaixo o povo ficou esperando. Passaram-se 40 dias. Então eles ficaram apavorados porque eles acharam que Moisés não voltaria mais. E aí eles fizeram o quê? Eles pegaram os pendentes de ouro. Eles pegaram as peças de ouro que eles haviam recebido por parte de Deus lá no Egito. E eles construíram um bezerro. E eles começaram a adorar esse bezerro. Fato é, se você não entender quem é Deus na sua vida, e você não honrar o Senhor com as primícias da tua renda, entregando parte daquilo que Deus tem te dado, você vai sacrificar isso no altar de Mamon. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Uma pessoa drogada, uma pessoa que usa droga, tudo que ela faz é para droga. Quando ela está na igreja, às vezes as pessoas dizem, você não deve dar dizimar, você não deve fazer isso para quê? Só que quando ela está no mundo, todo o dinheiro que ela pega, e o que ela tem e o que ela não tem, às vezes ela tem que roubar de outras pessoas para poder manter o seu vício. Tudo para as drogas. Tá entendendo? Então nós precisamos entender que há um altar que está muitas vezes competindo com o altar de Deus na sua vida. E esse altar é o altar de Mamon. Ou você entrega realmente para Deus e Deus te honra, e Deus te abençoa, e Deus te prospera, e Deus te dá aquilo que você nem pediu, ou então você vai ficar a vida inteira sendo escravo do seu dinheiro, sendo escravo da doença, da enfermidade, da loucura, tá entendendo? Dos problemas, das dificuldades, porque você não vai ter quem te socorra. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é ter uma vida na presença de Deus. E é isso que eu quero dizer para vocês nessa noite. Eu vou falar isso sem medo, sabe, querido? Porque isso é convicção no meu espírito e é certeza, porque eu tenho visto isso na vida das pessoas. De tantos anos que eu tenho pregado a palavra de Deus, eu tenho visto Deus levantar, Deus abençoar, Deus prosperar pessoas. Por conta dessa ação, por conta dessas pessoas realmente colocarem as mãos no arado, serem dizimistas, serem ofertantes, serem primiciantes, pessoas generosas, pessoas que abram a mão para o reino. Essas pessoas, Deus sempre abençoa elas. Então eu tenho convicção do que eu estou falando. E eu quero orar por você nessa noite e quero dizer para você, se você quiser fazer um voto, se você quiser entregar um dízimo, uma oferta, entre em contato comigo no privado, que eu passo para você o Pix da nossa igreja. Você vai fazer um voto, você vai entregar um dízimo, uma primícia, uma oferta, seja o que Deus põe no seu coração, e eu estarei orando por você. Eu quero orar por você especificamente e declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém, Jesus? Estou correndo aqui que eu tenho que ir para a igreja ainda, amado. Vamos agradecer o Senhor? Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu oro pelos teus filhos. Os coloca em tuas mãos nesta noite.
Sei que grandes coisas o Senhor está fazendo. E tenho certeza e convicção no meu espírito que o Senhor há de operar de uma forma sobrenatural no coração deles. O Senhor há de agir de uma forma tremenda e poderosa. Oro por aqueles que estão endividados, oro por aqueles que estão enfermos, oro por aqueles que estão com problemas no seu relacionamento, oro por aqueles que estão com problemas emocionais. Enfim, eu declaro sobre eles a prosperidade, a unção, a bênção, o milagre e a vitória nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridos? Estou correndo que eu tenho que ir para a igreja, queridos, senão nós ficaríamos um pouco mais. Não esqueça, segunda, quarta e sexta, 19 horas, no Kawaii, no TikTok, no Facebook agora. Se você não é inscrito, se inscreva. Vamos junto. Deus tem palavra para o teu coração. Deus tem revelação para a tua vida. E se você quer mudar, chegou a hora. Porque o nosso Deus, Ele está pronto para agir nas nossas vidas. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.